Bom dia. Então, bom dia, né? Bom dia para vocês. Good morning. Buenos dias, família Maranata. Arum Suar para Uli. Vamos ver se deu para pronunciar direito. Eu queria agradecer a liderança da Igreja Batista Maranata, os pastores, a liderança de louvor, a liderança da comunicação do nosso ministério. Tem sido uma bênção para a minha vida, para a vida de tantas pessoas. O plano de Deus é maravilhoso, não é, irmãos? Temos uma família, temos uma igreja que é uma família, isso é muito bom. É uma bênção de Deus e a forma de Deus sempre é a melhor coisa que temos nessa vida. Queria ler um texto com os irmãos, em Hebreus capítulo 11, um texto muito bem conhecido, Hebreus capítulo 11, versículos de 1 a 6. Assim diz a palavra de Deus. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu o sacrifício superior a de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu o testemunho que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aquele que o buscam. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, hoje reconhecemos que o Senhor é o Deus desse dia. O Senhor é o Deus de todos os dias. O Senhor é o Deus do conhecimento, o Deus da fé, o Deus de toda a sabedoria. E nesse momento, Deus, é o que mais precisamos. Sabemos, Deus, que o Senhor é o Deus do ontem, do hoje, e segura tudo nas tuas mãos. E Deus, não sabemos exatamente todas as respostas de todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Mas Deus, sabemos que o Senhor está em controle. E nisso nós podemos confiar. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu queria começar o nosso tempo falando de uma situação e fazendo uma pergunta. Se um amigo chegasse para você e dissesse assim: cara, você não vai acreditar, eu finalmente entendi. Eu estava na igreja domingo e o pastor falou alguma coisa e deu um clique na minha cabeça. E aí tudo que você tinha falado antes eu vim a entender. E naquele momento, no culto domingo à noite, eu orei e recebi Cristo como meu Salvador, pedindo perdão dos meus pecados. Conversei com a minha esposa, ela vem orando por mim também, ele disse, e a gente teve um tempo muito agradável, agradecendo a Deus, que finalmente ele se mostrou a mim. Aí eu estava procurando você, meu querido irmão, e eu queria fazer uma pergunta. O que eu faço agora? Qual seria a sua resposta? Eu quero aprender mais, ele disse. Mas o que eu faço agora? Qual seria o primeiro princípio bíblico que você daria? Essa pergunta me foi feita na segunda sessão de um material de discipulado que eu estava fazendo com um discipulador, amigo meu. E quando ele me fez essa pergunta, a minha resposta, disse, essa é fácil, essa eu entendo. Isso foi o que eu pensei, né? E a minha mente foi logo para Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu disse, você tem que chegar na pessoa e dizer, você tem uma Bíblia? Você precisa ler sua Bíblia todos os dias.
Você precisa criar um hábito de ler a Bíblia. Você precisa ter um lugar, um horário para ler a Bíblia. Foi isso que eu falei. E não que a minha resposta seja errada, né? E talvez a sua resposta seja diferente também. Mas achei muito interessante o que o meu discipulador disse. Ele disse assim: muito bem, você deu a resposta número 1 que geralmente as pessoas dão. Agora, se você percebeu naquilo que você falou agora, você usou a palavra você 5 vezes. Você precisa ler a Bíblia, você precisa criar o hábito, você precisa ter um horário, um lugar. Você tem uma Bíblia e tudo voltado ao homem. E aí ele me levou a esse texto e leu Hebreus 11:6, onde ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aí ele virou para mim e disse: Steve, você sabe que a Bíblia não é um livro de autoajuda. Sei. A Bíblia ensina fé, humildade e dependência a Deus. E aí ele disse: Steve, a gente tem que ensinar de início ao fim fé em Cristo. Sem fé em Cristo não há salvação. Sem fé em Cristo não há crescimento. Sem fé em Cristo não há esperança para o futuro. E aí ele disse assim: Steve, esse versículo, quando ele fala sem fé é impossível agradar a Deus, ele está dizendo: Steve, temos que abraçar a fé. Domingo pela manhã, o pastor Sacha, ele escreveu algo no seu tablet, né, que dizia: hoje creio. Aí ele botou fé, amanhã recebo. E achei muito legal, né? É o que a gente vem estudando aqui em casa, junto com os estudos da igreja, a gente vem estudando sobre a fé. E o que é a fé? Aí eu pensei num versículo: a fé é Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso é a fé. É focado em Cristo e o que ele fez por mim. Cristo, esse versículo fala que Cristo deu sua vida por mim. Ele morreu por mim naquela cruz. Mas não só isso, mas a gente está aqui nesse versículo diz: a gente também morre, né? A gente morre. Cristo deu sua vida para mim. Ele deu a sua vida por mim e agora ele dá a sua vida para mim, para poder viver essa vida cristã, para viver através de mim a minha missão. Então, por mim a salvação, para mim santificação, crescimento, através de mim a nossa missão. Aí ele continuou. Ele diz: olha aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí ele enfatizou: pois quem dele se aproxima precisa crer. Aí ele disse: Steve, a gente tem que visualizar a nossa obediência, a sua obediência. O problema é que a gente quer ir logo para a obediência. Mas só que a gente precisa ter tudo pela fé. Temos que aproximar de Deus crendo. Por quê? Tudo da vida cristã é contraintuitivo. Ela não faz sentido para o homem natural. Tanto é que é uma prova que o que temos é de Deus. Porque nenhum homem teria inventado o cristianismo. Mas olha, ele diz: pois quem dele se aproxima crê. Visualize sua obediência. E para isso eu pensei em Filipenses 2, 3 e 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, a nossa fé, a nossa obediência, ela é algo que tira principalmente o nosso eu e coloca a nossa dependência nele. Então é isso que a gente tem que fazer. A fé que agrada a Deus escolhe conhecer e obedecer a palavra de Deus
independentemente de sentimentos, circunstâncias, opressões culturais. Deixa eu repetir. A fé escolhe conhecer e obedecer a palavra de Deus, independente de sentimentos, circunstâncias e pressões culturais. Esses sentimentos, circunstâncias e pressões culturais é o nosso modo normal de agir. A gente sempre está olhando o que a gente está sentindo, as circunstâncias, as pressões, e aí a gente adapta dessa forma. Mas como crente, não, isso não deveria ser a forma de fazer. A nossa forma é conhecer e obedecer a palavra de Deus independente das outras coisas. Colocar prioridade, visualizar a nossa obediência. E aí ele mostrou, continuou a ler Hebreus 11:6, e ele disse assim: a fé sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. João 15:5, ele deixa bem claro: eu sou a videira, não somos nós. Vocês são os ramos, nós somos os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Como é que você vai dar muito fruto? Permanecendo. Porque o poder vem ao permanecer. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, primeira coisa, irmãos, abrace a fé. Visualize sua obediência, deixando Cristo ter controle. E espere poder. Deus vai fazer algo através de você. Você e eu temos duas formas de viver hoje. O modo padrão versus o modo dependência. O modo padrão é aquele modo que a gente tem tantos anos de experiência. E é tão fácil a gente cair nisso. Até nas coisas espirituais a gente pode fazer com a nossa força, o nosso entendimento. E Deus está dizendo, não, é pela fé. Crendo em Cristo, dependendo dele, o modo padrão, ela nutre na minha vida e na sua ansiedade, porque eu estou no meio, agressividade, porque eu estou no centro, arrogância, porque eu estou no centro. Um modo padrão. Razão, muitas vezes, que as pessoas saem da igreja. Pensa que cristianismo não funciona, porque vive no modo padrão, modo carnal. E não vai funcionar. Então, irmãos, nós temos que entender que esse modo padrão que a gente tem, que é tão fácil cair todos os dias, nunca vai agradar a Deus e nunca vai nos satisfazer naqueles desejos íntimos que sempre estão dentro de nós. Irmãos, a fé é algo incrível. Olha versículo 1. De capítulo 11. Ora, a fé é a certeza. A fé em Cristo produz convicção, irmãos. Nada melhor do que convicção nesses momentos. A minha fé me comunica quem eu sou, para onde eu vou e quem vai me levar. A minha fé na palavra de Deus me comunica que eu sou homem. E sou casado com a Marisol. Eu tenho 3 filhas, Jéssica, Amanda e Melissa. Eu tenho que ser pai, eu tenho que ser marido, eu tenho que ser líder, eu sou membro da igreja Batista Maranata, eu sou missionário. Hoje eu creio nisso, eu tenho fé, amanhã vou receber. A fé produz, a fé de Cristo produz convicção. Olha que mais ela fala, daquilo que esperamos, a fé em Cristo produz esperança. Esperança, não importa o que vem, a fé em Cristo, Cristo já venceu. Nós temos escutado isso tanto esses dias pelos nossos queridos pastores. A fé, ela produz esperança. Olha só o versículo 1 ainda dizendo, a prova das coisas que não vemos. A fé em Cristo produz uma visão sobrenatural. A gente precisa ter uma visão diferente das coisas. É maravilhoso o que temos. A fé, ela mostra para os olhos do seu espírito a realidade das coisas que os olhos carnais não conseguem ver. Hoje eu creio, a fé recebo amanhã. Hebreus 11:2 fala, pois por meio dela, o que? A fé, que os antigos receberam bom testemunho. A fé em Cristo produz bom testemunho, honra, respeito, caráter. Nossa, que bênção nós temos.
perdão e reconciliação. E olha só no próximo versículo: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que se vê não foi feito do que é visível. A fé de Cristo produz conhecimento de como tudo começou. E tudo começou com uma palavra. O nosso Deus é tão poderoso. Uma palavra. Não tinha nenhuma matéria, nada. É só a palavra. A palavra de Deus. Aí ele começa a falar de Abel. Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Olha só que maravilhoso. A fé em Cristo produz conhecimento que depois da queda havia um caminho para a comunhão com Deus. Abel, ele tinha comunhão com Deus. A fé, ela nos informa que desde antes, mas até naquele momento onde o homem caiu, Deus já tinha dado uma forma, uma comunhão, um caminho para a comunhão com Deus. A fé, irmãos. E aí ele continua: embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Olha só, nada melhor do que você pensar: eu vou deixar alguma coisa aqui depois que eu passar. Gente, sem fé, nada fica. O que a gente faz na fé, fica, permanece e ainda fala depois da morte. A fé em Cristo produz uma voz que mesmo morto ainda fala. Nossa, que coisa. O que temos em Cristo, né? E por último, pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. A fé em Cristo produz satisfação em Deus. Pare e pense, irmão, que nós podemos trazer satisfação a Deus. Eu estive pecador, falho, muitas vezes cheio de ansiedade, cheio de agressividade, arrogância. Quando eu tenho fé, eu posso produzir, através de Cristo, ver Deus satisfeito comigo. Maravilhoso. Irmãos, tudo que façamos, orando, lendo, tem que ser pela fé. Só faz sentido através da fé. Dizendo sim a Cristo. Abrace cada dia. Vira aquela tomada todos os dias para que você saia daquele modo normal, carnal, para aquele modo espiritual, humilde, dependente de Deus. Abrace a fé. E aí visualize a obediência. Porque, gente, se você não está obedecendo a palavra de Deus, a coisa não vai andar. Deus espera a obediência. Mas eu não consigo obedecer se eu não tiver fé, dependendo de Deus, porque sem isso eu não consigo obedecer. Israel aprendeu isso, depois de receber todas as leis: nós vamos seguir, nós vamos fazer, nós vamos observar, e não conseguiram. Precisamos de fé. Abrace a fé, visualize sua obediência, e aí, pela fé, espere poder. O nosso homem exterior se corrompe, mas o homem interior se renova de dia em dia. A fé em Cristo, gente, é maravilhoso. Irmãos, Deus abençoe vocês nesse dia. Nós estamos aqui dia 7 de abril. Era para ser o dia que íamos ser liberados da quarentena. Agora parece que é só dia 22 de abril. Hoje, terça-feira, dia 6 de abril. Que Deus abençoe a sua vida tremendamente. Senhor Deus, nos ergue, Senhor, dentro das nossas dificuldades, com a sua misericórdia e graça. Me leve, Senhor, para o lugar que o Senhor deseja. Deus, me purifique na sua mão, me deixando limpo, me segure perto, me mantém, Deus, prosperando no Senhor. Deus, que eu possa abraçar a fé, visualizar a obediência e esperar poder. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Em nome de Jesus, amém. O nosso versículo de hoje, compartilhe com os amigos, Hebreus 11, 6. E vamos compartilhar e vamos animar.
e vamos abençoar as pessoas porque fomos abençoados tremendamente em Cristo. Bom dia.